Olá, amantes de plantas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vocês conhecem o rabo de macaco? Já ouviram falar nesse rapaz aqui, que é um cacto almejado, desejado, né? Todo mundo quer, todo mundo deseja um rabo de macaco que seja bem peludão, bem bonitão. Porque afinal, o cacto rabo de macaco, além de crescer bastante, ficar bem com os pelos bem grandes e esbranquiçados, ele também dá flores e as flores são lindas. Então, muitas mulheres ficam na expectativa de ter um cacto rabo de macaco, né? Bem grande e bem bonito. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue multiplicar o nosso cacto rabo de macaco bem fácil, né? O rabo de macaco, gente, é muito fácil, tanto para ser cultivado, e é muito fácil você fazer muda. E eu quero nesse vídeo dar algumas dicas para vocês, tá? De como cuidar dele. E eu quero também ensinar vocês a multiplicar ele, a fazer várias mudas. Então não sai desse vídeo, fica aí que a gente vai aprender muito. E antes de eu mostrar para vocês como é que a gente faz mudas ou multiplica ele de forma bem rápida, eu vou mostrar para vocês aqui esse rabo de macaco. Olha só, gente, ele tá nessa cuia e na verdade ele já virou uma colônia. Como vocês podem ver, ele tá bem cheio de brotinho, né? Bem cheio mesmo, tanto que essa cuia já está pequena para ele, né? E a cuia, que é esse vaso assim, que tem essa alça aí, que tem esse formato arredondado, a gente chama de vaso cuia, é o melhor vaso para você colocar o cacto rabo de macaco. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o cacto rabo de macaco, ele adora o sol. Não tenha medo de colocar esse cacto no sol, porque quanto mais sol, mais ele vai ficar peludinho assim. Vocês observam que as pontas é onde tem mais pelo? Sim, é porque aqui então já está começando a crescer os pelos. E outra coisa muito importante que eu vejo muito nos grupos de Facebook, de WhatsApp, é a questão da dúvida, né? Que as pessoas pensam que o rabo de macaco só é rabo de macaco quando ele é bem peludo. Não, peraí, gente, peraí. Gente, uma coisa vocês têm que entender, que o rabo de macaco, ele só é peludo, peludão, tem aqueles pelos bem grandão, quando ele é bem grande ou quando ele já é um adulto. Ou se ele pegar uma quantidade considerável de sol, que é de 6 a 10 horas de sol por dia. De 6 a 8 horas, tá? Por dia, gente. Então, para ele se tornar um cacto bem peludo, ele vai precisar de muito sol. Quando ele tiver bebê, que nem esse aqui, ó, ele vai ter pouquinho pelo. E se ele ficar na sombra, ele também vai ter pouquinho pelo. E se ele ficar na sombra, ele vai ficar fininho. E se ele ficar no sol, ele vai ficar com os pedaços ou os braços bem grossos, tá bom, gente? Então não esqueça, o seu cacto rabo de macaco vai precisar de muito sol, né? Ele vai precisar de bastante sol mesmo. Ele só vai ficar peludão quando ele já for um adulto, tá? Ele não vai ficar peludão enquanto estiver novinho. Ele tem que ir crescendo, ficando adulto para poder ficar peludinho. E outra coisa é que você não pode molhar muito o rabo de macaco. Eu mesmo já aconteceu de ficar um mês sem regar o rabo de macaco e não tive nenhum problema com isso. Dificilmente ele vai morrer pela falta de água. É mais fácil ele morrer pelo excesso de água. Portanto, quando você molhar o seu cacto rabo de macaco, você sempre pega no vaso para ver se está seco
E se tiver seco esse substrato, você molha ele até cair água por baixo. Você só vai voltar a molhar quando esse substrato estiver bem seco. Nesse caso aqui, que o meu vaso está bem cheio, eu vou precisar molhar, digamos, 2 vezes na semana. Mas se esse vaso aqui tivesse com poucas mudas, eu poderia molhar só 1 vez por semana. E tem semana que eu nem mesmo molho. Esse, por exemplo, só toma água da chuva e olha como ele tá. Bem grandão, né, gente? Então, é muito fácil cultivar o cacto rabo de macaco. Além do mais, é muito fácil de ser encontrado. Agora, se você quiser comprar um grandão, eles custam mais caro. Aqueles que já são grandão e peludão, eles vão custar um pouco mais caro. Porém, se você quiser comprar pequeno e cultivar, ele vai demorar um pouquinho até ficar grandão e peludão. Mas tenha toda a paciência do mundo, muito sol, né? Água na medida certa, adubação certa, e você vai ter depois um cacto muito bonito. Inclusive, quando ele tá assim, ele já dá flores, tá, gente? Mesmo pequenininho, ele já pode dar flor, porque eu já tive um que deu flor. Esse que eu mostrei no início do vídeo para vocês, ele já deu flores. Então, vamos agora aprender a fazer muda desse maravilhoso aqui. Vem comigo. Bom, gente, esse cacto aqui que eu mostrei para vocês no início do vídeo, eu já tive um probleminha com ele. Eu me mudei da outra casa e quando eu me mudei, ele quebrou, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Bem aqui ele quebrou, ele tá oco ali, porém ele é tão sério, ele é um rapaz tão resistente que ele já cresceu muda aqui, mesmo que esse pedaço aqui esteja bem machucado. Então a ponta dele quebrou toda. E o legal do cacto rabo de macaco é que quando ele quebra, ele nasce 2 ou 3 mudas assim no lugar onde quebra. Então todas as pontas dele estão com filhinhos, porque quebraram, né? Quebraram, eu não tratei porque eu já estava deixando para fazer esse vídeo. E as pontas que quebraram todas já estão nascendo filhotes. É muito interessante porque o cacto rabo de macaco, então, ele é muito parideiro. Onde quebrou, vocês podem ver que tá brotando. Porém, eu preciso tirar ele daqui, né? Por isso que eu vou fazer as mudas junto com vocês, porque esse vaso de madeira tá pequeno para ele, então a gente precisa trocar ele urgentemente, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês, quando vocês forem pegar no cacto, peguem de cima para baixo e nunca de baixo para cima, porque se você pegar de baixo para cima, os espinhos eles entram na sua mão, porque eles são todos assim, ó, deitados. Então você sempre tem que pegar assim, com cuidado de não espetar seu dedo e não furar sua mão, tá bom, gente? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar os pedaços. Bom, você tem a opção de utilizar a tesoura de poda, mas eu vou utilizar aqui, gente, ó, tá? Essa faca, porque essa faca ela é de serrinha e vai ser bem mais fácil cortar com ela, tá bom? E os braços do meu cacto, eles estão bem grossos, né? Por isso eu vou dar prioridade para cortar com a faca. Pra quê, gente? Pra não amassar, tá bom? Você vai pegar e você vai cortar, né, um pedaço. Mais ou menos do tamanho de um dedo, assim, né? Ou mais ou menos do tamanho dessa faca, porque um pedaço dele vai precisar ficar enterrado na terra. Olha só, gente, ó. É muito fácil, porque ele é bem molinho, ó. Já cortei. Mais ou menos pedaços desse tamanho, tá bom, gente? Olha aí, do tamanho da faca. Tá ótimo pra você. E não esqueça que você vai ter que plantar ele, né, certinho. Não pode plantar de cabeça para baixo. Ele vai sair um leite e a gente já vai separando esse aqui, tá bom? Gente, já estamos na nossa área de produção aqui, né? Onde eu planto e tal. E aqui estão, olha, gente, tanto de muda que deu. Não deu muitas mudas, né?
Eu não cortei também muito pequenos pedaços, tá? Cortei aquele tamanho que eu falei pra vocês, mas a gente pode cortar até menos, tá, gente? Depende aí do que você quer fazer, tá? Mas você pode cortar até 4 dedos só, no caso, né? Que é 4 dedos assim, tá? Mas aqui já tenho as mudas do rabo do macaco. Aqui eu já tenho aquele meu substrato que eu costumo utilizar, né? A base de esterco de galinha, carvão triturado e terra preta. E eu coloquei nesse substrato aqui um pouco de chip de madeira, tá bom, gente? Que eu gosto também que fica um substrato bem soltinho. E eu vou estar utilizando aqui, então, o pote 11. Claro, esse aqui já é reutilizado, né? Que é o pote número 11, que é esse tamanho aqui, ó, tá bom? Vou estar usando esse pote. Mas se você não tiver, pode usar qualquer coisa aí, qualquer tamanho de vaso que você tiver, só evite usar vaso tamanho muito grande, tá bom? Para esse cacto não sugar muita umidade e acabar apodrecendo. Então vamos lá? Então você vai pegar esse vaso, tá? Olha só, gente. Encher. Lembra dessa dica que eu sempre falo para vocês, não encher muito. Deixar um espaço mais ou menos de 1 ou 2 dedos ali, para que depois, se precisar de novo substrato, você possa ter um pouco de espaço ali para colocar o substrato, tá bom? Usei alguma coisa para formar aqui no meio um buraco, porque evite forçar essa área que foi cortada agora. Eu até tirei um pouco da terra para não forçar. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem gente que espera secar, tem gente que passa própolis, tem gente que passa canela. Eu vou plantar do meu jeito e eu nunca plantei nada, tá, gente? Eu nunca coloquei nada. Eu sempre deixo assim como ele tá. Outra coisa que a gente vai observar é os espinhos, tá bom, gente? Os espinhos, o cacto, no caso, ele tá crescendo assim, ó, tá? Ele vai deitando no vaso e vai crescendo assim, nesse sentido assim. Isso significa que quando ele tá lá, os espinhos estão para baixo. Mas a gente vai plantar aqui então com os espinhos para cima, tá bom, gente? Não esqueçam desse detalhe. A gente vai plantar no vaso com os espinhos para cima, então presta atenção, para não fazer errado lá em casa. Esse aqui, gente, ó, eu cortei no meio, tava muito alto. Nesse vaso aqui, eu vou colocar 2, tá bom? Não esqueçam que os espinhos tem que ser para cima, tá? Vou colocar 2 nesse vaso aqui. Com outro vaso, você pode estar completando aqui de terra, tá? Não esqueça que essas pontinhas aqui, elas vão nascer cactos, tá? Então, eu vou colocar 2, um de cada lado. Prontinho, gente. Tá plantadinho já o nosso cacto. Olha só. Aí, agora vamos plantar os outros, então. E olha só, gente. Então, eu consegui aqui 8 vasos, tá? Então, eu fiz 8 vasos. E nesses vasos, eu coloquei 2 mudas em cada um. Não esqueçam de sempre colocar com os pelos para cima, tá bom? Como eu falei para vocês, para ele crescer, no caso, da forma certa. Eu aproveitei todos os pedaços, até mesmo aqueles que estavam machucados. Se não der certo, tudo bem. E não esqueçam de um detalhe muito importante. Eu não coloquei canela nem própolis no ferimento desses cactos, porque o meu substrato já tem carvão triturado, que também serve como um repelente para eles. E outra coisa muito importante que eu quero deixar para vocês, dizer para vocês se esse cacto já estava no sol antes, pode deixar ele no sol também depois que você fazer as mudas, não tem problema nenhum, até porque eles são pedaços bem grossos, então eles não vão morrer com facilidade, tá bom, gente? Olha só como ficou, a gente vai ter bastante filhote por aqui. Eu vou mostrando para vocês o resultado aqui nos meus vídeos, conforme eles for crescendo, tá bom, gente? E, gente, a última dica que eu quero dar para vocês, e a mais importante de todas, é que a gente plantou esses cactos hoje, acabamos de plantar. Você vai ter que esperar 5 dias para poder regar esse substrato, tá bom? 5 dias é o tempo necessário para esse ferimento cicatrizar,
e 5 dias essa planta vai viver sem água tranquilamente. Como eu falei para vocês que eu já passei até mês sem regar. Então você vai esperar 5 dias e depois de 5 dias apenas é que você vai regar todas as mudas que foram feitas, todas as mudas de cacto. Então, olha só, gente, é muito fácil fazer muda. E dessa forma, como eu falei para vocês, cada pontinha dessa vai nascer 2 ou 3 filhotes e às vezes até mais, né? Por exemplo, esse aqui, ó, tem 3 filhotes, né? Essa pontinha de cacto aqui, gente, olha só, tem 3 filhotinhos e é muito lindo, olha só, 3 bebezinhos nascendo aqui. O cacto rabo de macaco é muito fácil de propagar, é muito fácil de cuidar. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Curte esse vídeo, comenta, compartilha e manda para aquela sua amiga que tem uma vontade de ter esse cacto, tá? Diga para ela que ela vai conseguir. Obrigado, gente, por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com o Papai do Céu, tá bom? Tchau, tchau.